Uma aula de expansão, título do material: Socialismo e Internacionalismo Proletário. Quais são as alternativas ao capitalismo? Vamos dar sequência aqui. Conteúdos: socialismo científico, internacionalismo proletário. Objetivos: analisar as concepções do socialismo científico, relacionar a corrente de pensamento ao contexto de surgimento do internacionalismo proletário. Com sede no Brasil, desde 2014, a montadora alemã de automóveis Premium BMW emprega cerca de 800 pessoas. A fábrica produz 32 mil veículos por ano. A média salarial dos funcionários era aproximadamente de R$ 4.104 por mês em julho de 2024. Os preços do veículo da marca, no mesmo período, variavam entre R$ 299.950, X1 da série 3 e R$ 489.950, X4 da série 3. E aqui, para refletir, você acredita que um trabalhador da fábrica da BMW consiga comprar um veículo da marca com o salário que recebe? Então aqui uma imagem da fábrica, E aqui, agora calcule, tirando os gastos com alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, etc. Se um trabalhador com salário médio da BMW juntasse R$ 500 por mês, em quantos anos conseguiria comprar um automóvel produzido na mesma fábrica em que trabalha? Então aqui, juntando R$ 500 por mês, em quantos anos esse trabalhador conseguiria comprar um automóvel produzido na mesma fábrica em que trabalha? Observando lá, a gente tem dois valores, R$ 299.950 e o outro valor é R$ 489.950. Então, acumulando mensalmente R$ 500, esse trabalhador conseguiria comprar um automóvel da própria fábrica. Então, observa que aqui tem que tirar os gastos com alimentação, moradia, transporte, saúde, educação e outros. Mas vamos adiante. Foco no conteúdo. Trabalhadores separados dos meios de produção. Se nas contas do slide anterior, você respondeu que um trabalhador demoraria 50 anos para conseguir comprar o carro que ele mesmo fabrica, você percebeu que é praticamente impossível de ele usufruir desse bem? Assim, o economista e filósofo Karl Marx, de 1818 a 1883, responderia a essa mesma questão dizendo que os trabalhadores que realmente produzem as mercadorias estão separados dos frutos de seu trabalho. Estariam, portanto, alheios à produção, ou melhor, alienados daquilo que produzem, pois não são proprietários de nada, apenas de sua própria força de trabalho. Porque o trabalhador tudo produz e quase nada tem. Veja abaixo a explicação de Karl Marx sobre isso. Por um lado, o processo de produção transforma continuamente a riqueza material em capital, o produto vira mercadoria que produz lucro, em meio de valorização e de fruição para o capitalista. Por outro, o trabalhador sai do processo sempre como nele entrou, como fonte pessoal de riqueza, porém despojado de todos os meios para tornar essa riqueza efetiva para si. O trabalhador gasta em meios de subsistência o dinheiro pago na compra da força de trabalho, esse é seu consumo individual. O capital que foi alienado, separado, em troca da força de trabalho é convertido em meios de subsistência, cujo consumo serve para reproduzir os músculos, os nervos, os ossos, o cérebro dos trabalhadores existentes e para produzir novos trabalhadores. Dentro dos limites do absolutamente necessário, portanto, o consumo individual da classe trabalhadora é a reconversão dos meios de subsistência, alienados pelo capital em troca da força de trabalho a ser explorada pelo capital. Marx, 2013. Afinal, quem foi Marx? O que ele quis dizer? Marx foi um filósofo, economista, historiador e sociólogo alemão materialista. O que significa, em termos filosóficos, ser materialista? De acordo com Marx, as relações materiais de produção de uma sociedade estabeleceriam as condições materiais de existência dos seres humanos. Em suas palavras, o modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. Marx, 2008, p. 47.
Pelo fim das ideologias, a busca das mudanças materiais. Marx criticava propostas de transformação da sociedade baseadas unicamente em ideias exteriores à realidade material. Como escreveu Friedrich Engels, de 1820 a 1895, teórico alemão, companheiro intelectual e colaborador em muitas obras de Marx, sobre os primeiros teóricos socialistas, chamados de utópicos. Suas teorias incipientes não fazem mais do que refletir o estado incipiente da produção capitalista, a incipiente condição de classe. Tratava-se, por isso, de descobrir um sistema novo e mais perfeito de ordem social, para implantá-lo na sociedade vindo de fora, por meio da propaganda e, sendo possível, com o exemplo, mediante experiências que servissem de modelo. Esses novos sistemas sociais nasciam condenados a mover-se no reino da utopia. Engels, 2022, p. 38. Utopia. Plano ou sonho irrealizável, ideia generosa, porém impossível, fantasia, quimera. Michaelis, 2024. Relembre. Um socialismo que foi chamado de utópico. Como vimos na aula anterior, os projetos de Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier foram chamados de utópicos por teóricos como Marx e Engels. Os primeiros socialistas propunham melhorias nas condições de vida dos trabalhadores, mas não apresentavam formas de modificar radicalmente a sociedade. Isso só seria possível por meio de uma revolução que destruísse a sociedade burguesa, de acordo com Marx e Engels. Fontes: Marx, Engels. Materialismo histórico dialético. Por meio da dialética materialista, Marx e Engels buscaram esboçar as proposições e os postulados do chamado materialismo histórico dialético. Seguindo o esquema, a dialética se compõe das seguintes partes. Tese: uma ideia original, um ponto de partida. Antítese: oposição a essa ideia original. Síntese: uma nova forma, que ocorre com a oposição entre tese e antítese. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, nesta imagem nós temos aqui patrões e empregados ao longo da história. Então, senhores versus escravo, né, no período do escravismo, antiguidade principalmente. Nobres versus servos, no feudalismo. E burgueses versus proletariados, dentro da nossa atual estrutura do capitalismo. Tá? Acessando esse QR Code, como eu disse, verificando aí a explicação sobre dialética. O QR Code não tem no material original, tá? Tem nesse material aqui que eu fiz essa ligeira adaptação para vocês. Mas vamos lá, continuando. No fim de tudo, a revolução. Com isso, na concepção marxista, tudo é fruto da luta de forças opostas. O mundo se estrutura a partir de oposições em disputa. Interesses que se opõem trazem uma síntese que significaria a transformação em algo novo, que pode ser algo revolucionário. Dentro do pensamento dialético, a luta de classes. O fim da opressão do patrão sobre o empregado viria por meio da Revolução Comunista. Pause e responda. É a condição material dos indivíduos que determinaria os demais aspectos de sua vida. A importância dada por Karl Marx a esse quesito de nossas existências seria justificada em razão do impacto que a situação econômica de um sujeito tem em sua trajetória. Essa linha de pensamento é chamada de evolucionismo material, capitalismo, contratualismo, materialismo histórico. A condição material dos indivíduos que determinaria os demais aspectos de sua vida. Tá? Então essa frase já diz tudo, né? Condição material do indivíduo determinaria os aspectos de sua vida. Evolucionismo material, a gente não viu isso na leitura, né? Capitalismo. Né? Capitalismo é o sistema, tá? Não necessariamente uma condição material. Contratualismo e materialismo histórico. Então, contratualismo não a gente não abordou sequer esse conceito no material, tá? Então a gente tratou aqui até agora do materialismo histórico, tá certo? Vamos adiante. Aqui a correção. Foco no conteúdo. Luta de classes. Para Marx, a história de toda a sociedade é a história da luta de classes. Mas o que isso significa?
Segundo a análise de Marx, a luta de classes seria o agente transformador da sociedade que produz os antagonismos entre dominadores e dominados, senhores e escravos, nobres e servos, ou burgueses e proletários, e induz as lutas e as transformações sociais. Esse antagonismo está relacionado à estrutura produtiva, como a existência da propriedade privada, que opõe os que têm àqueles que não têm. A explicação de Marx e Engels sobre a luta de classes: homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burgueses de corporação e oficial, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em constante oposição uns aos outros, travaram uma luta ininterrupta, que de cada vez acabou por uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade. Na Roma antiga temos patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos; na Idade Média, senhores feudais, vassalos, burgueses de corporação, oficiais, servos. A moderna sociedade burguesa, saída do declínio da sociedade feudal, não aboliu as oposições de classes. Apenas pôs novas classes, novas condições de opressão, novas configurações de luta, no lugar das antigas. A sociedade toda sim dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes que diretamente se enfrentam, burguesia e proletariado. O comunismo. O comunismo seria instaurado nas sociedades por meio de uma revolução, segundo a dialética marxista. Essa revolução inauguraria uma nova era na história da humanidade, por meio da construção de uma nova sociedade. Nesse modelo, a propriedade privada seria eliminada e, assim, também a luta de classes. Os bens seriam de todos, a partir de uma lógica coletiva, inicialmente sob domínio do Estado. Com o fim dos antagonismos sociais, seria instaurado o comunismo, sistema que representaria o fim de todas as desigualdades sociais e econômicas, inclusive do próprio Estado, que também seria abolido. Fonte: Marx, 2017. Foco no conteúdo. O socialismo científico. O socialismo científico de Marx tem sua base teórica e metodológica na luta de classes, ou seja, no materialismo dialético. Partindo do pressuposto de que as mudanças sociais ocorrem a partir da tomada de consciência dos indivíduos e seu reconhecimento enquanto classe na sua atuação no processo produtivo, uma classe ascende historicamente e revoluciona a sociedade vigente. Podem as classes dominantes tremer ante uma revolução comunista. Nela os proletários nada têm a perder a não ser as suas cadeias. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. Marx, Engels, 2005, p. 69. Na prática, todo mundo escreve. Leiam os versos da música disponível no vídeo a seguir. 10 minutos. Identifiquem trechos da música nos quais seja possível perceber referências à teoria materialista histórico-dialética de Karl Marx. Desde a antiguidade as coisas estão assim, assim os homens não são iguais, não são iguais, enfim. Daí toda essa história, daí a história surgiu escravos na Babilônia, trabalhador no Brasil. Mas veio o ideário da tal revolução burguesa, veio o ideário, veio o sonho socialista, veio a promessa de igualdade e liberdade. Cometas cintilantes que se foram pela noite existirão enquanto houver um maior. Do antigo Egito à Grécia e Roma, da Europa feudal, do mundo colonial, do mundo industrial. Daí é que vem a história, daí é que o homem serviu escravo, pária, servo trabalhador no Brasil. Amaral, Rosa, 1994. Na prática, a música Luta de Classes, aqui interpretada pela banda Cidade Negra, foi composta por Samuel Rosa, Skank, e Chico Amaral, em 1994. Correção. Leiam os versos da música disponível no vídeo a seguir. Identifiquem trechos da música nos quais seja possível perceber referências à teoria materialista histórico-dialética de Karl Marx. Os estudantes poderão apontar o próprio título da música, Luta de Classes, como referência às teorias marxistas, na medida em que o filósofo defende que a história da humanidade é a história da luta de classes. A partir dessa teoria, vê-se que em diferentes períodos da história existiram os opressores, os donos da propriedade privada, ou dos meios de produção, e os trabalhadores, que só possuem sua força de trabalho. Isso está exemplificado na canção Pelos Escravos da Babilônia, pelos trabalhadores nos mundos feudal, colonial e industrial. Assim, o trabalhador atual no Brasil também estaria dentro desse esquema de submissão e exploração. Da mesma forma que a teoria materialista histórico-dialética de Marx, a canção propõe que isso tudo pode acabar por meio do sonho socialista que surgiu durante a Revolução Burguesa. Ou seja, a síntese do processo histórico seria a transformação do mundo burguês em um mundo socialista. Encerramento. Vamos ver o que você entendeu da aula de hoje. O que Marx e Engels queriam dizer com a frase "a história de toda a sociedade é a história da luta de classes"? Voltando ao exemplo do início da aula e aplicando o materialismo histórico-dialético de Marx,
Como seria possível que os trabalhadores da BMW tivessem os carros que eles mesmos produzem? Bom, então nesse esquema gráfico aqui nós temos a dialética do Marx, a tese em confronto com a antítese, e disso você tem como resultante uma síntese, tá? Então está posto aqui o material. Então, retornando ao primeiro slide, está terminada a exposição do conteúdo, né? Espero que façam as anotações para que a gente possa conversar em sala de aula. Até mais, até breve. Tchau, tchau.